Olá! Dando continuidade ao que foi falado na segunda parte da videoaula, vamos falar agora sobre a avaliação do perfil e a proporção nasal. O comprimento do nariz deve ser igual ao tamanho da testa. Porém, em crianças, o nariz pode possuir um tamanho e formato um pouco infantilizados, podendo adquirir proporções normais na vida adulta, ainda que não tenha proporção de 1:1 na infância. Bem, vamos falar agora para a avaliação facial na vista de perfil. A posição natural da cabeça e a mordida em relação cêntrica devem ser novamente utilizadas para avaliar precisamente o perfil. Deve-se traçar a linha S de Steiner, que é representada por uma linha imaginária que passa pelo pogônio mole, a metade da base do nariz. Os lábios superior e inferior devem idealmente tocar na linha, sendo caracterizados como normais quando tocam, retruídos quando ficam distantes da linha ou protruídos quando passam além dela. Considere-se o desvio padrão de mais ou menos 1 milímetro como normal para essa análise. Vamos falar agora do ângulo nasolabial. Este é um ângulo formado pela interseção da linha do lábio superior e a linha da columela ao ponto subnasal. Em crianças de 4 a 5 anos de idade, a média é de 89 a 117 graus. Esse ângulo tende a se manter na média até o máximo da consolidação do crescimento, quando em adultos fica de 90 a 110 graus. Devemos ter cautelas sobre as possíveis informações a serem extraídas com esse ângulo. Ele não mostra o excesso ou a falta de crescimento na maxila. Embora ele sirva para se ter uma noção da posição da maxila, não serve para representar o seu crescimento, seja para falar se é uma classe 3 por falta maxilar ou uma classe 2 por projeção maxilar. É muito complexo de ser descrito na infância e na adolescência porque os pacientes podem possuir um nariz infantilizado, como dito, que ainda vai crescer muito, ou seja, a base do nariz mais inclinada pode o influenciar pelo formato à medida desse ângulo. Porém, é importante considerarmos que os ângulos menores que 90 graus na dentadura mista e permanente podem representar incisivos superiores projetados, lábio espesso, lábio protruído, achatamento da base nasal e outros. Bom, vamos falar agora do ângulo da curvatura lábio-mentoniana. Este ângulo determina uma curva delicada e pode indicar o grau de tensão labial. Crianças e adolescentes com perfil convexo ou de classe 2 apresentam este ângulo mais fechado ou quase inexistente. Já os de perfil côncavo ou de perfil chamado de classe 3 apresentam ele mais aberto. No adulto, a média é quantificada por 120 graus, podendo variar até mais 10 graus. Vamos dar sequência falando agora do ângulo nasomentual. Ele é constituído de uma linha que é traçada no dorso do nariz e outra que é desenhada da ponta do nariz ao pogônio mole. A linha E. Em crianças de 4 a 5 anos de idade, ele possui uma média de 120 a 135 graus. Este é mais um ângulo que podemos pensar diferente para facilitar nosso dia a dia clínico. Uma vez que em adultos a média é de 120 a 32 graus, essa mensuração mínima contribui para diagnosticarmos na criança, no adolescente e no adulto um perfil de classe 2 ou convexo, quando o ângulo nasomentoneal simplesmente for menor que 120 graus. Vamos falar agora do ângulo do contorno facial. Crianças de 4 a 5 anos de idade possuem ele como média variando de 166 graus a 175 graus. Este ângulo é formado unindo-se a glabela ao ponto subnasal e ao pogônio como na figura. A harmonia geral é alcançada com boas definições desse ângulo. Ele é bastante utilizado como referência. Para crianças dos 4 aos 5 anos, a média é de 166 a 175, como dito. Dentro dessa média, então, são classificados como tendo um perfil de classe 1 ou normal. Ora, vamos raciocinar. Um perfil de classe 1 adulto apresenta um ângulo do contorno facial entre 165 a 175 graus. Então, algo que facilita a categorização é pensar que crianças a partir de 4 anos, adolescentes e adultos que possuem medidas menores que 165 graus apresentarão um perfil de classe 2 ou convexo. Os que possuírem um ângulo maior que 175 graus serão classificados com um perfil côncavo ou de classe 3. Bem, estamos chegando ao final da videoaula. Foi dito que as dimensões e proporções de nariz, lábio e queixo determinam o balanço e a harmonia da face. A harmonia é o objeto de alcance e as mensurações das proporções em cada fase de desenvolvimento do paciente auxiliarão no diagnóstico e no planejamento do tratamento.
Porém, quando se planeja um tratamento ortodôntico de pacientes em fase de crescimento, como crianças e adolescentes, nós, cirurgiões dentistas, temos a oportunidade de influenciar diretamente e de forma positiva na face e na qualidade de vida desses pacientes por meio da detecção das variações do padrão de normalidade do desenvolvimento de forma bem precoce. Também por meio do redirecionamento dos crescimentos, das correções de assimetrias, seja como for, que coisas que seriam provavelmente detectadas somente na vida adulta se passarem desapercebidas. Está nas nossas mãos a escolha e a distinção da melhor forma de se tratar um paciente para que ele obtenha os melhores resultados faciais e que o acompanharão por toda a vida. Por isso, devemos ter e alcançar os nossos objetivos faciais, nossos objetivos dentários, nossos objetivos esqueléticos. Daí, teremos mais embasamento científico para a tomada das nossas atitudes e fechamento do diagnóstico com mais precisão. Falo isso como um reforço, para você se conscientizar da importância de assistir todas as 5 videoaulas desse programa, pois elas se complementam nesse sentido, a fim de que você possa melhorar a sua capacidade de raciocinar sobre os diagnósticos ortodônticos facial, esquelético e dentário. Continue assistindo e até a próxima videoaula, que será sobre a análise intraoral da criança e do adolescente.